Olá, meu nome é Fábio. Eu vou apresentar a minha pesquisa para o 8º CPEL, Seminário de Pesquisa em Letras. O título do meu trabalho é The Downside of Being a Beginner Translator. Proposta de tradução de texto jornalístico. É um trabalho feito para o grupo de pesquisa Estudos da Tradução e Línguas, orientado pela professora Silvana Ayub. O texto escolhido para fazer esse trabalho é um texto jornalístico, então eu tive que me aprofundar dentro da área da comunicação para fazer o trabalho de tradução de texto jornalístico. Então, dentro do jornalismo, é importante entender que é uma função de informar e formar opinião o texto que é escrito com essa característica. Dentro do jornalismo existem alguns pilares que são muito importantes de serem analisados, como a isenção, neutralidade, distanciamento, que é importante para conferir credibilidade à notícia ou ao fato noticioso que está sendo escrito ou transmitido. Como que a tradução entra dentro dessa área? A tradução tem a função de informar os leitores e também de construir um efeito de sentido através do texto, para que, através da leitura, o leitor possa identificar elementos que tenham sentido na hora que ele vai se deparar com o texto. Existem alguns pontos convergentes dentro da tradução no meio jornalístico. O principal deles é a linguagem. A função maior da linguagem é a de comunicar o que está sendo transmitido. Então, dentro da delimitação do tema, a proposta de tradução do texto, The Downside of Being Gorgeous, apresenta algumas características. É um texto jornalístico, ele é informativo, apresenta opinião também ali do autor. O discurso é direto e é feito de forma impessoal. Esses tipos de texto, ele tem características de intencionalidade, apresenta uma argumentação e uma persuasão, com a intenção de convencer o leitor daquilo que está sendo escrito. É um texto que fala sobre a área da beleza. Então, para isso, eu fundamento aqui a visão do filósofo alemão Immanuel Kant. Então, Kant, ele estudou o belo e ele acredita que o conhecimento do belo ou da ideia de beleza está relacionado à perfeição do conhecimento sensível, aquele que busca sensibilidade para entender o que é belo ou não, aquilo que faz sentido para ele, que representa uma harmonia dentro do que é entendido como belo, como sensível. O dicionário apresenta algumas formas de entender essa questão do belo, como proporções harmoniosas, o tão famoso padrão ideal pessoal ou cultural de beleza, aquele que tem a beleza que pode ser considerado formoso, o lindo, ou que provoca sensações agradáveis ao olhar, né? Aquele que traz o deleite e causa admiração. Então, os dicionários em língua portuguesa apontam esses elementos para significar o que seria o belo. Dentro da filosofia, há uma área que é a área da estética que estuda esse elemento principal que gira em torno da beleza, né, que é o que é considerado belo. Então, pode-se dizer que dentro da área da filosofia é o sentimento de prazer, é uma aprovação, ele está muito relacionado à cultura que nós pertencemos, aos padrões que cada cultura tem para si e que significa, ao olhar ou ao apreciar, o sentido de beleza. A temática do texto é uma temática que envolve a área da psicologia, tem alguns elementos que entram dentro de sentimentos, de como que as pessoas se sentem ao perceberem que não são ou que são belas. A área da beleza, que envolve a fala sobre esses padrões culturais, a moda, que envolve também entender como que as pessoas estão dentro de determinado padrão ali ou comportamento, e a questão da saúde e bem-estar, bem-estar físico e o bem-estar emocional. Então, essas são as temáticas do texto que foi traduzido. Quais são os objetivos deste projeto que foi feito dentro do grupo? Então, foi traduzir o texto jornalístico
The Downside of Being Gorgeous, publicado no site online da BBC de Londres. Especificamente, o objetivo principal da minha pesquisa foi analisar e comentar as escolhas lexicais e os marcadores culturais dentro desse processo tradutório. Então, eu analisei algumas palavras que eu achei interessante colocar no texto já traduzido e alguns marcadores culturais que são elementos que significam na cultura americana, né, que no Brasil tem um significado diferente. E também, especificamente, a análise e como essas escolhas influenciam ali na construção do sentido, porque o leitor brasileiro, ao se deparar com um texto de outra língua, ele precisa entender que alguns elementos são significativos na língua fonte. Já na língua de chegada, ele pode ter um outro sentido, né, ou pode ter um outro significado. Para fazer essa pesquisa, a fundamentação teórica foi utilizado alguns textos e artigos científicos e livros que fundamentam essa relação do jornalismo e da tradução. Então, a Nord fala que a tradução exige que o tradutor tenha um domínio da cultura fonte e da cultura de chegada. É importante entender como que essa cultura ela pode ser traduzida quando precisa se construir um efeito de sentido, né? Como que no texto fonte vai estar determinada palavra e como que vai chegar no texto traduzido. A gente também fala sobre a questão do léxico, então as escolhas lexicais, né, as palavras que são feitas, que são traduzidas, elas têm que fazer um sentido. Então é por isso que é importante ter um sentido naquilo que é traduzido, né? É importante fazer ali uma escolha através da leitura. Agra afirma que a cultura é um código simbólico através do qual as mensagens são transmitidas e interpretadas. Então, quando a gente fala de conhecer a cultura fonte, é interessante avaliar que eles vão ter determinados códigos simbólicos que podem não fazer sentido na cultura de chegada. Então, é interessante analisar isso e ressignificar algumas informações que não fazem sentido quando o texto é traduzido. A Agra fala que o tradutor ele deve considerar essa relação do escritor, o leitor e o tradutor, porque essa análise de construção de sentido ela é muito importante, porque senão o leitor final não vai conseguir entender o que está sendo escrito na cultura fonte. E a Zipster tem um artigo que é muito interessante e fala dessa interface sobre a tradução e jornalismo. Ela coloca o jornalista como um tradutor de fatos noticiosos. E o tradutor, ele já vai, no caso, utilizar a linguagem para fazer o repasse das informações. Então, o jornalismo, enquanto ferramenta de tradução, ele representa como a cultura pode ser repassada, como que essas notícias são transmitidas, como que elas são comunicadas. Então, há uma interface entre essas duas áreas. A metodologia utilizada partiu a partir da escolha de um texto para a disciplina de tradução 1. Em seguida, foi feita a leitura e a coleta dos dados. Eu montei uma tabela de análise tradutória, onde identifiquei algumas palavras que poderiam ou não fazer sentido quando eu fosse traduzir. Fiz a tradução do texto, The Downside of Being Gorgeous. Na sequência, eu realizei a análise das escolhas lexicais, então algumas palavras que eu identifiquei que não tem na cultura do Brasil e que estão presentes no texto fonte, eu selecionei e tive que ressignificar essas palavras. Fiz análise também de alguns marcadores culturais, que são pontos específicos no texto que dizem respeito a alguns fatos presentes dentro da cultura norte-americana. E a revisão final da tradução. Muito importante é revisar todo o texto que é traduzido, para justamente entender como que esse texto pode fazer sentido para o leitor final. Então, primeiramente, são as escolhas lexicais que eu vou apresentar.
Então, dentro do texto, tem uma parte que fala sobre a questão da beleza, né? Diz que, de forma muito superficial, a beleza pode ser comparada a uma espécie de aura que envolve a pessoa. No texto fonte, ele está escrito como halo. Só que halo, dentro das pesquisas que eu fiz nos dicionários online, nas ferramentas de tradução como o Google Tradutor e o Lingui, Halo não tem uma tradução que representa um significado aqui na nossa cultura brasileira. Dentro desses dicionários, a palavra Halo tem a tradução de auréola. Só que a auréola não tem ali muito significado para o brasileiro, né? Então, assim, entendendo o contexto que está inserida essa palavra, eu escolhi a palavra aura. Então, essa palavra aura, ela condiz com essa ideia de campo energético ao redor da pessoa. Então, ela fez mais sentido do que a auréola. Então, foi a escolha que eu fiz dentro dessa proposta de tradução. Em relação aos marcadores culturais, eu identifiquei que, em determinado momento no texto, há uma citação de uma personagem de um filme. E aí eu fiz essa tradução do que seria esse momento que é citado. Então, aqui, no texto traduzido, ficou: se você quiser saber a opinião de Hollywood sobre isso, Walker e Fravert sugerem que não precisa procurar muito além da Reese Witherspoon em Legalmente Loira. Então, aqui está fazendo uma tradução ao pé da letra, não modifiquei ali o que estava dentro da proposta, porém é interessante colocar que o filme ele traz ali a ideia de beleza, né, o protótipo de beleza, ele fala com estereótipos e coloca a loira como sendo menos esperta. É um filme que fala sobre moda, comportamento das. Essa referência do filme eu identifiquei como um marcador cultural, porque ele representa elementos ali da sociedade norte-americana, né, do cotidiano. Então, eu identifiquei esse como sendo um marcador cultural presente dentro do texto. Quem não assistiu o filme provavelmente não vai saber o que se refere a essa citação da personagem, né? Então, tem uma citação dentro do texto que faz alusão a um filme. Uma outra escolha que eu trago aqui é essa: Beauty's only skin deep, but ugly goes clean to the bone. Então, a beleza é superficial como a pele, mas a feiura vai até o interior dos ossos. Existem outras traduções, eu elenquei aqui. Então, uma delas, a beleza é superficial, mas a feiura dói na alma. A beleza é ilusão, mas a feiura não. A beleza é ilusória, mas a feiura é real. A beleza é superficial, mas a feiura expõe a alma, os ossos. Então, esse eu identifiquei como um ditado popular. É uma frase de domínio público, não tem uma pessoa que realmente inventou esse tipo de fala. Pode ser encontrado em várias memes na internet. Então, na tradução do texto, ficou exatamente como está aqui nessa meme que eu coloco. Então, a beleza é apenas superficial, mas a feiura se estende até os ossos. O próximo marcador cultural que eu identifiquei, e esse eu precisei fazer uma alteração no meu texto, que fala sobre um seriado norte-americano, né? Então, aqui, But Fans of the Sitcom 30 Rock. Então, este seriado, 30 Rock, na verdade, ele recebe um outro nome no Brasil. A série recebe o nome de Um Maluco na TV. Pertence ao gênero humorístico, que trata diversos temas ali que abordam, no caso do artigo, como as pessoas são belas e se mantêm bonitas vivendo dentro de uma bolha. Então, aqui no texto, eu coloquei: para os psicólogos, este evento é chamado de heurística, quanto a beleza é boa. Já os fãs do seriado 30 Rock, aí eu coloquei entre aspas Um Maluco na TV para identificar que aqui no Brasil ele recebe este nome, podem reconhecer melhor como A Bolha, que é o nome do episódio que está sendo referenciado dentro deste texto.
Finalizando as minhas considerações, eu informo que é muito importante encontrar esses suportes equivalentes, né, para as palavras e para os marcadores culturais, porque dentro de um texto, quando vai se traduzir, muitas palavras elas não têm uma tradução literal para o português, elas podem gerar um outro sentido ali para as pessoas. Então é muito importante que a gente possa entender o que seria ali um termo equivalente, para que possa fazer um significado quando o leitor final for visualizar ali as palavras e tentar entender o significado. O tradutor principiante como eu acaba desenvolvendo uma autonomia dentro do processo de escolha, de definição lexical. Nós escolhemos as palavras dentro de um texto baseados na nossa dificuldade ou no que nós acreditamos que seja interessante ressignificar para o leitor final. Então, os tradutores que estão iniciando ali acabam tendo essa autonomia, fazendo parte do processo decisório ali, quando vai se escolher um termo e vai se traduzir por algum equivalente. Eu ressalto também que é muito importante fazer uma revisão analítica para aprimorar esse processo de construção de sentidos. Então, primeiramente uma leitura, aí refaz essa leitura para ver se realmente dentro do que foi colocado no texto final, né, no texto traduzido, se a gente consegue entender o que está sendo feito, se vai fazer sentido para o leitor da cultura de chegada. E eu ressalto que a revisão final ela é fundamental, porque ele qualifica esse processo tradutório, né? Tecnicamente é muito interessante quando nós vemos uma tradução que faz sentido, que nós conseguimos entender tudo aquilo que está escrito, que todas as palavras têm um significado, que faz sentido o texto que está sendo lido. Então essas são as referências bibliográficas que eu pesquisei, os sites utilizados que eu entrei para fazer as pesquisas. E caso alguém tenha alguma dúvida ou se interesse pela temática pesquisada, esses são os meus e-mails. Muito obrigado pela atenção.